A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, A Bíblia Fala. E eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E quero dizer que se você quer se dar bem na vida mesmo, não só na vida terrena, mas para a eternidade, aí você precisa de ter um contato íntimo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E eu quero comentar um tema com vocês aqui neste dia. Talvez ninguém tenha falado disso ainda para você, ou você tenha ouvido isso aí, só mais assim, por ouvir alguém mencionar, por ouvir alguém dizer, mas não entrou no âmago do tema. Hoje nós temos como tema o livro da vida. O livro da vida. Iniciando, eu quero dizer que uma pessoa perante a Constituição de um país não é contada como cidadã sem o seu registro de nascimento. O que vai provar dentro de uma Constituição de um país que uma determinada pessoa existe é o registro de nascimento que ela fez em um cartório. Cartório autorizado pelo governo a registrar as pessoas que nascem e então se torna uma cidadã. Então, para o Estado, uma pessoa sem o seu registro de nascimento não existe. Essa pessoa não existe. Então, dentro do reino de Deus, com muito maior profundidade e abrangência, realmente, nenhuma pessoa é salva se não tiver o seu nome inscrito no livro da vida. Qualquer pessoa, de qualquer época, de qualquer lugar do mundo, seja qualquer condição social que ela tenha, se ela não tiver o nome dela inscrito no livro da vida, essa pessoa não é salva. Consequentemente, ela não tem direito à vida eterna. Então, o livro da vida é o registro de nascimento de uma pessoa no reino de Deus. Então, quem possui, no caso, então, do livro da vida, quem possui autoridade para escrever? Qual é o tabelião que tem autoridade para escrever, para registrar uma pessoa, para inscrever uma pessoa no livro da vida? Só existe uma pessoa só, uma. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único ser, é a única autoridade que existe para inscrever o nome de uma pessoa no livro da vida. O livro da vida significa o livro da vida eterna, não na vida aqui física, aqui na terra, aqui, mas numa vida eterna que não vai terminar nunca, por isso o nome, eterna. Então, só há uma forma de ser inscrito no livro da vida, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se uma pessoa não crê em Jesus Cristo, ela jamais terá o seu nome inscrito no livro da vida. Se ela não acreditar em Jesus Cristo, se ela não entregar a sua vida a Jesus Cristo, jamais ela entrará no reino de Deus. Então, morreu aqui na face da terra, a vida comum aqui, no nosso corpo carnal, morreu, quer dizer, ela vai para um julgamento no dia do juízo final. Mas se essa pessoa não está escrita no livro da vida, essa pessoa não é contada com os que possuem a vida eterna. Ok?
Bom, vamos lá ler alguns textos aqui que nos dão base para nós fazermos essas afirmações. Alguém aqui no mundo pode ter tudo o que quiser ou pensar, pode ter tudo, mas se essa pessoa não tem o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa não possui a vida eterna, ela não tem comunhão com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, ela não faz parte da comunidade dos salvos, comunidade daquelas pessoas que herdarão de Deus a vida eterna. Ou seja, se a pessoa então não tem a vida eterna enquanto ela está aqui na face da terra, ela não está escrito o seu nome no livro da vida, e ela não possui então a vida eterna, ou seja, ela não possui nada, absolutamente nada. Mas e se ela tiver riquezas, se ela tiver muita coisa, se ela tiver propriedades, se ela tiver aviões, iates, navios, ou seja lá o que for, muito dinheiro no banco, dono de muitíssimas propriedades, sem saber nem o que possui, não importa. Se ela não tem o seu nome registrado no livro da vida, inscrito no livro da vida, essa pessoa não tem a vida eterna. Ela não tem parte com Deus. É bom que isso fique bem esclarecido. E eu tenho alguns textos aqui da Bíblia Sagrada que eu quero ler com vocês. O primeiro texto, alguns textos aqui têm algumas diferenças assim, porque são intercalados no meio do tema, no meio do assunto, algumas coisas que compõem o texto. Olha só, no livro do Êxodo, no capítulo 32, versículo 32, 33, Moisés está dirigindo o povo que ele tirou do Egito, o povo de Deus que tirou do Egito, e esse povo cometeu um pecado. Eles deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar um bezerro de ouro. E Deus ficou irado, então, contra esse povo, e Moisés ficou com medo. E tanto é que ele intercedeu perante Deus a favor do povo, nos seguintes termos: ele realmente sentiu muito no seu coração, na sua alma, no seu espírito, o que o povo tinha feito. Então, ele falando com Deus, ele disse assim, ele falando o que o povo tinha feito, né, que Deus já sabia, mas ele falou assim: agora, pois, perdoa o pecado desse povo, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Ou seja, está se referindo aqui ao livro da vida, tá? Então, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, quer dizer, o pecado deste povo, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então, Deus respondeu a Moisés e disse assim: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas não é assim, que pecar contra Deus, não é que a pessoa peca e Deus risca o nome dele, não é assim. Se a pessoa ela é pecadora e ela quer permanecer no pecado, então, ainda que essa pessoa tenha algum tempo aceitado Jesus, crido em Jesus, tinha fé em Jesus, começou a servir ao Senhor e obedecer a sua palavra, e foi indo, e tinha alguns anos, essa pessoa então resolveu desistir. Ela não quer mais seguir Jesus. Então, essa pessoa, ela está pecando contra Deus, porque ela está abandonando Deus, não é? E então, ela entra numa fase pecaminosa. E dessa fase pecaminosa, ela não quer abrir mão. Ela quer permanecer. Então, aí que Deus afirma: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Quer dizer, que pecar contra mim e permanecer no pecado contra mim. Tá certo? Bom, no profeta Isaías, no capítulo 4, versículos 2 e 3, diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel.
E será que aquele que ficar em Sião, Sião no caso é Israel, é Jerusalém, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém, será chamado santo. Isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Então, essas pessoas têm essas promessas de Deus. No capítulo 12 do livro profético de Daniel, está escrito assim, no capítulo 12 de Daniel, está escrito assim: naquele tempo, então Daniel recebendo instruções aqui de um anjo que falava com ele, em uma visão, então o anjo está explicando para ele algumas coisas em relação a Israel, ao seu povo, os judeus, que era para dias para frente. Então o anjo continuou dizendo a Daniel assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E o livro aqui, mais uma vez, o livro da vida. Então, só estou tratando aqui, o tema hoje aqui é o livro da vida. Então, quando mencionar o livro aqui, já subentende-se que eu estou falando do livro da vida. Então, o anjo está dizendo para Daniel aqui, naquele tempo, que é no futuro, né, para Daniel naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Significa que todo aquele que não for achado escrito no livro, não será livre. E andando para o Novo Testamento, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo está dizendo a um dos seus companheiros de missão, ele diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, quer dizer, auxiliares algumas irmãs que estavam sob a orientação lá desse auxiliar do apóstolo Paulo. Então, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, que era um outro homem de Deus, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, é certeza. E agora, todos os textos que eu vou ler aqui agora, eu vou ler no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Então, toda a referência agora vai ser no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Jesus está dizendo aqui para uma igreja, composta aí de pessoas salvas, né? Então Jesus disse a essa igreja: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, sinal de pureza, né? E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então vocês percebem aqui que uma vez que a pessoa foi o seu nome escrito no livro da vida, não existe garantia para essa pessoa que o nome dela vai continuar registrado lá no livro da vida até ela morrer. Por quê? Porque depende dela permanecer fiel a Deus até o fim. Então, aquela pessoa que quer vencer que é? É a pessoa ir vivendo com Deus, vivendo com Jesus, servindo, obedecendo a Deus até a morte dela. Então, o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Deus não risca o nome de ninguém do livro da vida pela vontade própria dele. Então, se Deus risca alguém do livro da vida, a culpa é dessa pessoa que foi riscada e não de Deus. Porque Deus, quando faz isso, ele faz contra a vontade dele. Mas por quê? Porque ele não empurra, ele não obriga ninguém a ser salvo e ninguém seguir a ele, ninguém obedecer a ele. Ele apenas dá uma orientação, dá a sugestão para as pessoas, dá o conselho. Olha,
Tem dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação. Escolha o caminho da salvação. Então a pessoa, quando recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa é salva, o nome dela é escrito no livro da vida, e essa pessoa passa a ter a comunhão com o Espírito Santo, e Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa, literalmente, habitar literalmente, ela passa a ser uma morada de Deus aqui na terra. Então, se essa pessoa permanece firme, fiel a Deus até o fim, essa pessoa venceu a vida aqui da terra. Então, o seu nome nunca será arriscado do livro da vida. Tá certo? Então, o que vencer será se vestir de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a promessa de Jesus Cristo. Uma outra promessa que está aqui do capítulo 7, do mesmo livro de Apocalipse. Então, há uma ordem lá emitida por um anjo para João escrever, dizendo assim: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos, quer dizer, coloquemos selo na fronte dos servos do nosso Deus. Então, é uma figura para o livro da vida, aquelas pessoas que receberem durante a grande tribulação que virá na face da terra, ela recebe aqui alguma coisa simbólica, assim como se fosse uma marca na sua fronte, tá certo? Então, quando é marcado por Deus, então significa que aquela pessoa foi marcada por Deus, aquela pessoa é de Deus, e o seu nome então está sendo escrito no livro da vida, está sendo marcado no livro da vida, no registro de nascimento do céu, tá certo? Bom, no mesmo livro de Apocalipse ainda, no capítulo 9, versículo 4, então está dizendo assim, o anjo que está mostrando a visão de Apocalipse para João, o apóstolo que está vendo a visão, diz assim: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus, quer dizer, não tem o selo de Deus na sua fronte. Quer dizer, em outras palavras, fazer o mal somente para as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Está correto? Entenda bem. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Vou ler novamente. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. O selo de Deus aqui do caso é o livro da vida, o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam na face da terra. Então, o anjo está dizendo para João aqui, no livro de Apocalipse, que todos adorarão na face da terra, adorarão a besta, adorarão o anticristo, que virá comandar o mundo durante a grande tribulação. Então ele diz assim, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, os nomes das pessoas que adorarão a besta são pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E no versículo 1 do capítulo 14 do mesmo livro de Apocalipse, diz assim, e olhei, e eis o Cordeiro de Deus, o caso aqui, né? Em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai, na fronte. Também é uma figura, um símbolo aqui do nome escrito no livro da vida. No capítulo 17 agora, do versículo 8, então o anjo que está mostrando a João a visão do Apocalipse diz assim, a besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão
quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Isso vai acontecer no tempo da grande tribulação, que virá. Dentro de pouco tempo, essa grande tribulação vai cair aí sobre a face da terra. Agora no capítulo 20 de Apocalipse. Então aqui já, depois que Jesus Cristo já veio, então está numa outra dimensão. Uma dimensão agora, não aqui na terra, mas numa dimensão sobrenatural. Então João disse assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, além do livro da vida, existem outros livros, ainda que seja isso simbólico, não sei, talvez não, talvez sejam livros mesmo, mas podem ser simbólicos também, livros que registrarão os feitos das pessoas aqui na terra. Tudo que a pessoa fez é registrado por um anjo. Tudo que a pessoa fez uma coisa boa, o anjo registra. Fez uma coisa ruim, o anjo registra. Então, por isso que está dizendo aqui: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, sejam os livros das obras. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, todas as obras, todas as coisas que as pessoas praticam aqui na face da terra, essas coisas são registradas no céu, pelos livros que lá existem. Então, chamado de livros das obras. Então, se a pessoa fez o bem, é registrado aquele bem que a pessoa fez. Se a pessoa fez o mal, é registrado o mal que a pessoa fez. E se a pessoa, então, vai para a eternidade, então ele vai estar em pé diante de Deus, e vão se abrir os livros que estão os registros daquela pessoa que está perante Deus para ser julgado. Então, essas pessoas, todas essas pessoas serão julgadas diante daquilo que está escrito nos livros. Além do seu nome estar escrito no livro da vida ou não. Então a pessoa vai para o dia do juízo, vai se apresentar diante de Deus. Então a pessoa vai ser julgada pelas coisas que foram escritas no livro. Então significa que nós, enquanto estamos aqui na terra, nós devemos praticar somente o bem e não o mal, e não ter ódio no coração, não desejar o ódio para ninguém, não desejar o mal para ninguém, porque tudo aquilo que a pessoa deseja para outra pessoa, aquilo recai sobre a pessoa que está desejando. Então, na eternidade é assim, quer dizer, vai constar todas as obras praticadas. Mas também se a pessoa deu uma esmola, cuidou de uma viúva, cuidou de um órfão, pegou um recém-nascido que não tinha pai, não tinha mãe, era órfão, levou para sua casa e criou como seu filho, é uma boa obra que fez, isso vai estar contido nos livros das obras que estão nos céus, e os anjos estão registrando lá isso. Você pode perguntar assim: mas será que tem tanto anjo assim que vai registrar todas as coisas, dia e noite, lá? Primeiro que os anjos, na presença de Deus, eles não dormem, eles não se cansam. E outra coisa, tem mais anjos nos céus do que habitantes na face da terra. E eles não dormem. Então, não se preocupe com isso, com a quantidade de anjos. Eles estão lá, além de outros, para registrar nos livros que estão perante Deus lá, todas as obras que as pessoas fizeram. Tanto as obras ruins, como as obras boas. Se fizeram obras boas, que são dignas de aprovação, serão aprovadas por Deus e receberão, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, se ela creu em Jesus Cristo, receberão o galardão que Deus tem para dar para todos aqueles que fizeram o bem aqui na face da terra. E no capítulo 20, ainda no versículo 15, diz assim: e todo aquele, quer dizer, toda aquela pessoa que não foi achado inscrito no livro da vida, essa pessoa foi lançada no lago de fogo.
Ou seja, foi lançado no inferno, que arde com fogo e enxofre. Tá certo? Então, se a pessoa não tem o nome dela no livro da vida, e só Jesus Cristo pode escrever, então se essa pessoa não tem o nome escrito no livro da vida, e ela morrer sem que o nome dela esteja escrito, tenha sido escrito no livro da vida, essa pessoa irá para o julgamento. Mas se a pessoa não foi achado o nome dela escrito no livro da vida, o que vai acontecer? Essa pessoa será lançada no lago de fogo que arde com enxofre. E o último versículo que eu quero ler é o versículo 27 de Apocalipse 21, que diz assim: o anjo mostrando a João a nova cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém que descerá dos céus. Então, a Nova Jerusalém será a morada de todos os salvos, de todas as pessoas que foram salvas. E o anjo disse para João assim: e não entrará nela quem? A Nova Jerusalém. E não entrará na Nova Jerusalém nenhuma coisa impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá certo? Então eu espero que todos tenham uma consciência, saibam que o que estão ouvindo e tenham certeza de que o seu nome esteja registrado, esteja inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Ou seja, tenha o seu registro de nascimento nos céus. Porque aí a sua salvação está garantida eternamente. Amém? Bom, diante daquilo que você ouviu aqui neste dia, você ouviu o que eu li a respeito de todas as coisas aqui, foi na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Então, se você ouviu e você mesmo leu ou pode ler o que está escrito, nas referências que eu dei, você pode ler tudo, confie naquilo que você lê, porque o que você lê é exatamente o que vai acontecer. Porque Jesus Cristo disse a respeito da palavra dele, que pode passar todas as coisas, pode passar batido, todas as coisas, mas nenhuma palavra que Jesus falou passará, porque é a palavra de Deus. Ela será eterna. E então, se você não tem o seu nome ainda inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é o registro de nascimento de pessoas nos céus, efetuado pelos anjos, chamado livro do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro de Deus. Então, se você não tem, você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso, na verdade, agora, se você quiser. Você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode crer nele, ter os seus pecados perdoados, todos os seus pecados, todos, sem distinção de nenhum, todos os seus pecados serem perdoados e o seu nome registrado no céu. É o registro de nascimento de pessoas no livro da vida. Então você tem esse registro e você viverá para sempre. Você nunca vai morrer, porque você terá vida eterna com Deus. Então faça isso. Se não fez ainda, faça isso hoje. Faça isso agora. Porque Deus tem o maior prazer em te receber e oferece para você o convite. Vinde a mim, Jesus disse, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e recebei de mim o jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então receba. O fardo do pecado é que é um fardo pesado, mas o jugo, o fardo de Jesus Cristo é leve, extremamente leve, é suave, é felicidade eterna, vida eterna que ele promete a você. E a palavra de Deus promete e cumpre. A palavra de Deus nunca passa sem ser cumprida toda, na íntegra. Então você pode ter o seu nome escrito no livro da vida hoje. E se você tiver algum
alguma questão, alguma dúvida a respeito da Bíblia Sagrada, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer problema que você vê que está sendo um problema para você, que está sendo difícil para você, você quiser escrever, escreva onde se faz os comentários, aí embaixo, na tela, e pode fazer qualquer pergunta que você quiser fazer. Você não vai ser censurado em nenhuma pergunta que você fizer. Nós vamos responder no máximo em tempo possível, o mínimo de tempo possível, o mais rápido possível, e vamos responder com alegria, vamos atender com alegria. E quero dizer também que você pode adquirir o livro, vai estar falando dele no final, o livro A Segunda Vinda, A Grande Tribulação e o Arrebatamento. Tudo aquilo que nós temos falado aqui no nosso podcast A Bíblia Fala, a respeito da escatologia, tudo está registrado nesse livro, A Segunda Vinda. Então você tem a oportunidade de acessar lá, ligar para o telefone que menciona lá e pedir o livro. E a gente manda para você o mais rápido possível, tá bom? Então Deus que abençoe a sua vida, Deus que abençoe a sua família, seus familiares todos, e Deus que receba da sua parte o pedido para escrever o seu nome no livro da vida, tá bom? Deus que abençoe toda a sua vida em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, A Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.